Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide, muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Voltamos à aula de radioatividade, só que agora nós vamos falar sobre as emissões. Então a primeira parte foi a parte introdutória, a parte teórica. Vamos falar agora das emissões. Então aqui através desse desenho, né, dessa representação gráfica, nós vemos que você tem emissão alfa, beta e radiação gama. Se o alfa está indo na direção dos negativos, quer dizer que o alfa tem carga positiva. Se o beta está indo na direção da carga positiva, quer dizer que o beta tem carga negativa. E nós temos aqui o gama. O gama está entre um e o outro, quer dizer que o gama não tem carga. Beleza? Então, um desenho muito interessante para a gente poder já memorizar, né? Então, alfa positiva, beta negativa e gama não tem carga. Para entender também do tipo de penetração dessas emissões e radiações. Alfa, emissão alfa. Então, aqui nós temos uma folha de papel, no caso do corpo humano, semelhante ali à pele. 2 milímetros de chumbo, no caso do corpo humano, seria o músculo. Então, penetrou a pele e chegou até o músculo. 6 centímetros é muita coisa, viu, gente? 6 centímetros de chumbo. Então, penetrou a pele, penetrou o músculo e chegou nos órgãos. A partícula alfa, ela não consegue nem penetrar no papel. Ela fica ali na pele, não consegue passar da pele. Por que isso? Porque ela é grande ou ela é pequena? Ela é grande, né? Já a partícula beta, ó, ela passa a pele, passa a folha de papel, mas 2 milímetros de chumbo, né, o músculo, ela vai parar ali no músculo, não chega nos órgãos. Por quê? Porque ela é menor do que a alfa. Já a emissão gama, ela passa a folha de papel, passa o músculo e só 6 centímetros de chumbo que consegue barrar essa emissão, que seriam os órgãos ali, né, do corpo humano. Então passou da pele, passou do músculo e chegou até os órgãos. Beleza? Então é interessante também esse poder de penetração representado dessa maneira. Já vi isso em questões, hein, de Enem. Então, em termos de penetração, a gama é muito maior do que a beta é maior do que a alfa e a alfa perde para as outras. Mas por quê? Vamos lá. Vamos passar também para a parte de cálculo. Para passar para a parte de cálculo, a gente tem que identificar alguns símbolos. A partícula alfa, ela tem um símbolo. Então, nós temos a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama, porque ela é tão, né, vamos dizer, insignificante cientificamente que ela não pode ser chamada de partícula. A partícula alfa, ela é sempre representada por alfa, símbolo alfa, claro, né, 4 e 2. Cuidado, o 4 ali se refere à massa. Tem muita gente que decora dizendo assim, a tabela periódica, o número atômico é sempre em cima. Não, a tabela pode mudar, tá? Como essa aqui é uma representação mais antiga, ela coloca a massa em cima e o próton embaixo. Então, cuidado. Quando eu faço essa representação, não posso ficar decorando que próton é sempre em cima, não. Tem isso não, viu? Cada tabela faz desse jeito. A maioria faz realmente com próton em cima. Mas nesse caso aqui, massa em cima e próton embaixo. São 2 prótons e 2 nêutrons, equivalente ao núcleo do hélio. O átomo hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons nesse seu núcleo, totalizando ali, né? 2 ali com mais 2, né? 4, que é a massa do hélio. O poder de penetração é pequeno, por quê? Porque ele é muito grande, é uma partícula muito pesada. Já o beta, representado pela simbologia beta, né? A massa não tem alteração, mas o número de prótons é alterado. Então, sem massa, mas tem carga. É semelhante ao elétron e o poder de penetração é médio, né? Mediano, porque ele é um pouco menor do que o alfa. O gama, tadinho, não altera nada, na Terra 0, o símbolo gama, claro, né? É uma onda eletromagnética, não elétron em movimentação, e o poder de penetração é gigantesco, é bem grande, né? Só 6 centímetros de chumbo é capaz de barrar. Então, uma caverna, um prédio, não barra a radiação gama, não. Ah, estou dentro aqui do meu apartamento, da minha casa. O sol, a radiação gama que vem do sol não vai me penetrar. Vai sim, ela passa por isso aí.
A radiação gama ocorre após a emissão de partículas alfa e beta. Muitas vezes o núcleo atômico sofre um processo de reorganização, isto é, de passagem do estado excitado, aquele de instabilidade, para outro de menor energia, dando origem a emissões eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são pulsos energéticos capazes de se propagar no vácuo. Elas são criadas a partir da interação entre um campo elétrico e um campo magnético. Então, ela só existe porque existe a alfa e a beta. E aqui outras partículas também que já foram citadas em exercício. Então, o nêutron é 1 e 0, então altera a massa, mas o próton não. O próton altera a massa e o próton. E o pósitron, que é o antielétron, né? Não altera a massa, mas altera o número atômico. Beleza? Isso aqui são outras que já caíram no exercício, estou colocando aqui que podem ser cobradas, né? Mas a mais comum é a alfa, a beta e a gama. As famosas leis de Sod. Então, partícula alfa, o que vai acontecer? Vai sair ali 2 prótons e 2 nêutrons, deixando o núcleo mais estável. Primeira lei de Sod. Vamos fazer aqui o símbolo dele, que às vezes muita gente não entende, com um exemplo, fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, urânio. Massa atômica 233. Ao emitir uma partícula alfa, a sua massa subtrai 4 unidades, ela perde 4 unidades. Então, de 238 ela passa para 234. E o número de prótons diminui 2 unidades, são 92, passa para... É sempre assim? É sempre assim. Tá? Toda vez que emitir uma partícula alfa, vai perder 4 unidades da massa e 2 unidades do próton. Aí, se emitir 2 partículas alfa, aí, meu querido, é só dobrar. Em vez de 4 é 8, em vez de 2 é 4. E se emitir 4 partículas alfa, é só quadruplicar. Então, 4 vezes 4, 4 vezes 2. Pronto. Isso aí vai gerar alguns problemas, mas nada é tão difícil como muita gente acha. E a beta, né, que vai sair ali, o elétron e tal, e vai deixar ele mais estável. Aí vem a segunda lei de Sod. Vamos pegar um exemplo também, o tório, né? Então, o tório tem massa 231 e número atômico 90. Ao emitir uma partícula beta, a massa não sofre alteração. Ó, 231, 231. Só que o número atômico ele aumenta uma unidade. Mas da onde que veio esse próton, esse um próton a mais? O nêutron, olha o meson de Uikawa chegando aí. O nêutron se decompõe originando 3 novas partículas. Um próton, que é um nêutron que recebeu carga positiva, um elétron, partícula beta, e um neutrino, que é uma partícula subatômica sem carga elétrica e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade e da força nuclear fraca e não a forte, né? Então, na verdade, o nêutron se transformou em próton, 1, gerando esse aumento aqui de 90 para 91. Né? Por isso que a representação em termos de fórmula é essa aqui. Muita gente não entende essa parte, mas entende essa aqui. Ok? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda lei de Sod. Vamos aplicar essas duas leis em um exercício que é muito comum, né? Cobrar desse jeito. Não é difícil. Difícil é interpretar, né? E colocar em fórmula. Vejamos aqui. Isso que é interessante vocês copiarem. Eu sempre mando os alunos copiarem. No processo de desintegração natural do urânio, então já sei que o urânio está sendo desintegrado, pela emissão sucessiva, então ele está emitindo tanto partícula alfa quanto partícula beta e está transformando o urânio em rádio. Então depois da seta, né, ele vai virar rádio 22688. Aí ele vai perguntar qual o número de partículas alfa e beta. Então ele vai liberar mais de uma partícula alfa, mais de uma partícula beta. Então, tem que saber os símbolozinhos. Então, o alfa 4 e 2. E esse x equivale à quantidade alfa. Então, são quantos alfa? Não sei, é o que ele está perguntando aqui, né? E esse y equivale à quantidade de betas. Quantos betas? Não sei, por isso que a gente colocou y. Olha como é que resolve isso, gente. É muito tranquilo. Eu vou separar em índices superiores e índices inferiores. E vou fazer essa seta virar um igual com uma equação de primeiro grau, que vai ficar 238 é igual a x vezes 4 mais y vezes 0. Que maravilha, eliminei o y porque 12 incógnitos é difícil de calcular, né? E mais 226. Então vamos fazer isso. Pronto. Faço a continha, né? Uma continha que não é difícil, dá para fazer sem calculadora. Então 4x é igual a 12, então nós temos ali 3 partículas alfa. Como é que eu faço para descobrir a beta? Mesma coisa, ó.
92 igual x vezes 2. Agora eu sei o x, né? 3 vezes 2, 6. Então, 92 é igual a 6 mais y vezes menos 1, aí ficaria menos y. 1 mais 88. Então, faz essa continha, que também não é difícil, dá para fazer sem calculadora, e vai gerar y igual a 2. Ou seja, foram emitidas 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Então, uma continha aqui de emissões, mas não é difícil, né, gente? Dá para... Agora você tem que interpretar o problema, né? Saber quem é o começo, quem é o final, né? E ver que ele está perguntando quantas partículas alfa e quantas partículas beta. Faz esses índices superiores e inferiores e acabou. Pronto, calculou. Fechou, meus amigos? Então, essa é a segunda parte da aula de radioatividade. A terceira parte é sobre a meia-vida, que também vai ter cálculos, viu? Então, compartilha aí, clica no joinha se você gostou. Valeu!